Olá, sejam muito bem-vindos ao Lado A, o nosso encontro dominical. Esse projeto que eu tenho aqui no Antagonista de videocast com pessoas que mudam o Brasil, mas fora da política. Todo domingo, um convidado diferente, com uma história interessante e inspiradora para você já começar a semana com o pé direito. Antes da gente ir para a entrevista, um recadinho dos nossos patrocinadores. Você sabia que a Madeleine já foi professora de inglês? Pois ela já foi professora de inglês, cara. Muito louco isso, né? Então, ela sabe a importância que essa língua tem para você, como ela pode abrir portas, como você pode viajar com mais tranquilidade, você pode ter acesso a informações muito mais legais, você pode evoluir na sua carreira acadêmica, profissional. Ela sabe de tudo isso, então é por isso que a gente tem aqui o orgulho de ter essa parceria com a Madeleine, um preço especial para você que está aqui assistindo esse vídeo. Clica no link que você está vendo aí e aproveita essa promoção agora. Aproveita e vem para o melhor curso de inglês online do Brasil. Bora! Pois é, já vai deixando aqui o seu like, se inscreve no canal. Quem eu vou entrevistar hoje? O nome você já sabe, mas mais detalhes da vida dessa pessoa, quem traz é o José Inácio Pilar. Leda Nagli, mineira de Juiz de Fora, formada em jornalismo pela UFJF, tem 74 anos de muita história e é mais ativa que muito maratonista. E é mãe do ator e empresário Duda Nagli, além de avó da doce Zoe, que completa 7 anos daqui a pouquinho. Em 2026, ela vai celebrar 50 anos nas telinhas da TV, onde atuou de 1976 a 2017 ao YouTube Sua Casa Atual, com lives e entrevistas imperdíveis. Lá, ela se divide em 2 podcasts com o próprio filho, o Encontro de Gerações e Empreendedores do Brasil. Com vocês, senhoras e senhores, Leda Nagli. Eu quero dizer para vocês que para mim é um sonho, uma honra entrevistar esta mulher, Leda Nagli. Oh, meu Deus. Porque tudo que eu queria ser na minha vida era Leda Nagli. Ai, para, que eu vou ficar morrendo de vergonha aqui. Vai nada. Ai, Leda, obrigada Obrigada por ter atendido eu, o pelo convite. carinho, pelo convite, pelo carinho, por tudo isso. Obrigada. Mas não fala isso não. Você tem toda uma história, é muito legal. Minha cultura é de script só. A sua é muito mais sólida. Mas, Leda, uma coisa que é muito importante assim, para as pessoas saberem, hoje as pessoas já dão como certo a mulher no espaço público, até bobeiam com isso, porque começam a tirar coisas da gente, mas eu me lembro que na televisão ou no noticiário não tinha mulheres, né? Eu olhava você fazendo as entrevistas, apresentando programa, e era uma coisa muito pioneira, isso abriu o caminho, né? Eu acho que, na verdade, no Jornal Hoje, eram mulheres. Tinha homens também, tinha o Nelson Mota, tinha o Marcos Rúmel, mas tinha a Lígia Maria, Sônia Maria, eu, a Márcia Mendes, Marisa Raja Gabalha, era a gente fazia matérias, a Márcia era editora de moda, a Marisa fazia entrevistas, eu também fazia matéria. Eu fazia mais estreia e tal, era o meu comecinho mesmo. Eu comecei fazendo a agenda do RJ, que é o RJ é o SPTV, RJTV, o jornal local, o primeiro jornal local do dia, né? Quer dizer, hoje em dia tem o Bom Dia, depois eu lancei o Bom Dia. Mas as mulheres eram em número menor, realmente, muito menor do que hoje, né? E também... Mas tinha muitas mulheres, engraçado, e eu não senti nunca essa discriminação. Não sei por quê, não sei se eu não percebia, era tão distraída que não notava, ou se não tinha mesmo, entendeu? Porque tanta gente reclama, né? Sim, acho que também tem uma coisa, Leda, que você navega as coisas com uma leveza e com uma facilidade que talvez isso tenha te aberto portas que você nem imagina. Eu acho que sim, porque na verdade, você sabe que eu fui para a TV por mero acaso, né? Eu fui para a TV porque eu não gostei de São Paulo, acredite se quiser, foi só por isso. Mentira, porque você vem de Minas. Eu vim de Juiz de Fora para o Rio. Meu sonho de consumo era o Rio de Janeiro. Meu sonho de consumo era o Jornal do Brasil, porque era a coisa mais importante da minha geração, do meu começo de história, que é anos 70, 73. Eu me formei em jornalismo em Juiz de Fora e eu queria ir para o Jornal do Brasil. Ganhei até um concurso de reportagem de estudantes de comunicação e o prêmio era um estágio no JB. Foi a glória para mim.
Só que meu pai não deixou ficar, porque eu não tinha 21 anos, então eu tive que voltar para Juiz de Fora para terminar a faculdade, para fazer 21, para aí sim poder sair de casa. E aí eu fui para o Rio. Trabalhei no O Jornal, no Globo, mas nunca trabalhei no Jornal do Brasil, a não ser naquele estágio lá inicial. O barato da história é que um dia, eu sou péssima de manhã, hoje em dia eu melhorei um pouco, mas naquela época era muito ruim de manhã. A Marilda Varejão, que era editora de revistas da Abril, foi convidada para assumir a revista Capricho. A revista Capricho, na época, era uma revista voltada para o público classe C. Sobretudo, era o começo das empregadas domésticas com carteira assinada, e era uma revista que pretendia atingir esse público. E ela me chamou para ser editora de texto da revista Capricho. Regina Festa era a diretora da redação. Eu vim para São Paulo. E não entendi São Paulo, sabe? Não entendi. Não sei, eu queria a praia, eu queria o Posto 9, eu estava vivendo o Rio de Janeiro dos sonhos, e eu não entendi São Paulo. E aí fiquei 45 dias, voltei um dia para o Rio, e falei, quer saber, não vou voltar nunca mais para São Paulo, não vou buscar nem minha carteira, não busquei, a Abril me entregou no Rio. Aí alguém me disse, tem uma vaga na TV Globo. Eu falei, não sei fazer televisão. Porque eu não podia voltar para o Globo, porque tinha 3 meses de delay aí. Quando demitia a gente, precisava esperar 3 meses. Eu pedi demissão, mas tinha que esperar 3 meses para poder voltar. Aí, para esperar esses 3 meses, eu não tinha dinheiro, eu tinha que arranjar um emprego. Aí me disseram, tem uma vaga na TV Globo. Eu falei, mas eu não sei fazer televisão. Mas vai lá e vê o que você acha e tal. Aí eu fui. A Alice Maria me deu era um sábado, porque eu fui no fim de semana, eu trabalhei até sexta aqui em São Paulo, fui para o Rio, e fui na TV Globo ver como é que era. A Alice falou, vem aqui amanhã ver fechar o Fantástico, o que você vai fazer amanhã? Eu falei, não vou fazer nada. Tá bom, vem. Fui. E fiquei. Nunca mais saí da televisão. Aquelas TVs todas, aquela loucura, aquela gente gritando, e a revista... Você coloca no ar quer dizer, você faz a revista com 3 meses de antecedência. Em junho você já está no Natal, no Natal você já está no ano que vem, entendeu? É uma loucura. E a TV não, né? A TV é naquela hora. Você falou, está ali, entra no ar. Eu fiquei fascinada pela rapidez, pela eficiência, pela comunicação da coisa, pela gritaria, por tudo. E naquele momento... Você decidiu ir para onde? Você apaixonou. Foi paixão. Apaixonei completamente, como me apaixonei pelo YouTube agora, depois de velha. Naquele momento, a minha juventude era o Rio de Janeiro. Era tudo que eu queria. Era a zona sul do Rio, porque era no Jardim Botânico. Então, eu estava perto da praia, perto de tudo que eu queria, da vida carioca. E não adianta, eu fiquei. E dali você começou onde? Aí eu comecei no jornal, ela me contratou. Depois que eu vi fechar o Fantástico, ela me contratou para ser editora do bloco do meio do Jornal Amanhã. Olha que coisa específica. O Jornal da Globo é o Jornal Amanhã de antigamente, tá? O Jornal Amanhã é o Jornal da Globo de hoje. Tá. E a Márcia Mendes era a locutora desse bloco do meio. Márcia Mendes e Carlos Campbell era o casal de apresentadores. E a Márcia era tida como difícil de lidar. Aí a Alice falou, não, você não está animada e tal, acho que você vai se dar bem com a Márcia, vocês vão fazer uma boa dupla e tal, e fizemos mesmo. Fizemos uma dupla tão maravilhosa que levamos muitas broncas, porque aprontamos muito juntas. Porque a gente trabalhava até 11h30, meia-noite, 1h da manhã juntas, aí a gente saía para a vida. E aí a gente aprontava, e a Alice zangava no dia seguinte. Mas sabe, era uma farra, era uma maravilha. Essa coisa do aprontar, do pregar peça, da boemia, eu acho que dos anos 2000, 2010 para cá, as redações perderam completamente isso. Não tem nem barulho mais na redação, é tudo um silêncio, né? A gente era uma coisa barulhenta a redação. Sim. Né? Tinha um barulho, uma pegada, uma coisa, né? Que fascinava. Pessoas gritavam umas com as outras, mas a briga acabava ali também, não era uma briga que durava séculos. Não, a gente botava um programa no ar, eu me lembro que a gente, depois de botar o Jornal Nacional ou o Fantástico no ar, a Alice, que para mim é a mulher que mais sabe de televisão no Brasil, ela ia de lugar, de VT em VT, de buraquinho em buraquinho, de salinha em salinha, falando desculpa aí, desculpa qualquer coisa, desculpa, porque era um nervosismo só, era uma coisa...
tensa, neurótica, nervosa, mas era maravilhosa. Aquilo me fascinou, me deixou doida. Isso que você falou é uma Eu já coisa... era doida. Porque acho que ninguém que era normal procurou esse tipo de É coisa. verdade. A gente procura a gente procura os nossos pares, né? Foi isso. E essa coisa da... Eu ouvi outro dia um negócio que eu morri de rir de você contando que um dos grandes pesadelos que você teve na sua vida era o Chaves. O Chaves. O Chaves, que agora está no O Chaves me streaming. perseguia. O Chaves me perseguia. Por quê? E perseguiu a vida toda, porque me perseguiu como o jornalista, porque o SBT colocava o Chaves no horário do Jornal Hoje. Então a gente chegava, e naquela época, para a TV Globo não apanhava de ninguém, né? Não tinha essa. Não apanhava, não ficava menos de 20 pontos acima, só ficava 20 pontos acima, não ficava 10 pontos a 12 pontos. A gente quase apanhou do Chaves inúmeras vezes no Jornal Hoje. Então o Chaves era um tormento. Depois eu tive filho. Quando eu tive filho, eu já era apresentadora do Hoje. E o que aconteceu? Meu filho adorava ver o Chaves. Aí eu passei a ver o Chaves. Então o Chaves me persegue. E agora o Chaves foi para o streaming. Eu sei todos os chavões do Chaves, todas as coisas. É muito bom. O Chaves é um fenômeno, né? É um fenômeno. É uma coisa que eu acho que um não fenômeno. tem como explicar, Não tem né? como explicar. Eu acho que é a pureza dele, sabe? Um pouco a vítima, ele é a vítima, ele é o menino abandonado, que todo mundo se solidariza, ao mesmo tempo ele é chato, e ao mesmo tempo a gente acha ele chato, mas gosta dele. Enfim, é um personagem incrível, é realmente um fenômeno. Esse fenômeno me perseguiu muito. E aquele ecossistema todo em torno dele, que são todos personagens muito bons, professor Girafales. Bons. Dona Florinda, até hoje, quando eu boto bob no cabelo, eu falo, gente, tô igual a Dona Florinda. Ô Leda, como é que você começou a apresentar programa de TV? Esse formato do Sem Censura é uma coisa que até hoje existe. Existe. Existia antes de mim também. Como porque que foi eu comecei, isso? na verdade, eu comecei na TV Globo, porque a Márcia Mendes, aí a moça que era difícil de lidar, não era nada difícil de lidar, era uma amiga queridíssima, uma pessoa fundamental na minha vida também. A Márcia tomava... Eu sempre engordei muito, eu estou sempre acima do peso, desde criança. Aí a Márcia roubava meu chocolate, eu tinha vários chocolates na bolsa, ela roubou meu chocolate, me fez botar uma lente de contato. Aí a Alice falou, não, porque eu fazia matérias do segundo caderno do Globo, assinadas e tal. E a Alice falou, não, adoro aquelas matérias, por que você não faz para TV? Eu falei, por que você fazer TV e tal? E aí eu usava um brinco de pena, um cabelo de era hippie, com a calça rasgada e tal, e na época não estava na moda a calça rasgada. Aí eu colava uma borboleta de paetê no buraco da calça, porque eu adorava a calça. Seria uma coisa moderna hoje, meio grunge, talvez, né? Mas naquela época era um horror para as pessoas, ninguém gostava daquilo. E para aparecer na TV? Não podia. Não podia. Aí a Márcia começou a me dar broncas, né? Esconder os chocolates, e o restaurante da TV fechava, o bar em frente, a TV fechava, o jornal ia para o ar 1h da manhã, a gente morria de fome. Então a gente só ia comer tarde da noite, aí não comia bobagem, né? no pré-jornal e tal. Aí comecei, dei uma emagrecida, tirei os óculos, a Alice ficou me provocando para fazer matéria, comecei a fazer umas entrevistas, aí veio a ideia do Hoje de Sábado, de fazer a entrevista no estúdio. Mas antes da entrevista, eu estava começando a fazer o que a gente chama de cabeça, que é falar, hoje aqui no teatro tal, chama cabeça, eu não sei como é que eu vou explicar isso, é o lead da matéria, é o lead da assim, a gente da matéria, né? Eu fazia isso também bastante, que assim, você vai apresentar, vamos dizer, uma peça de teatro, e aí tem um pedaço que vai passar a filmagem de dentro do teatro. O que é a cabeça? É aquela pessoa que entra e fala assim, nesse sábado, aqui no Teatro Municipal de São Paulo, a gente vai ter Isso. a ópera La Traviata, que vai ter o ator tal, aí já corta e entra a filmagem, entra a cara do ator. A cabeça é essa. A cabeça é essa, aí eu essa comecei introdução. a fazer isso. E aí comecei a gostar também disso, eu achava natural fazer isso, não doía, entendeu? Também não era uma coisa assim que tinha... como é que eu vou explicar? Não tinha aula disso, entendeu? A gente começou a fazer fazendo. Todos nós ali aprendemos fazendo.
E a Alice botou a gente numa aula de voz com a Glorinha Boit-Miller. Mas botou eu, Glória Maria e Márcia Mendes e Marisa Rasgabalho juntas, que não prestou também, né? Porque eram 4 doidas, com a Glorinha, que também era doida, mas era maravilhosa. A Glorinha, aliás, acho que vale a pena vocês daí da produção pesquisarem, porque assim, eu não sei se as pessoas têm noção do que é uma fonoaudióloga, né? Não, do que é ela, né? Ela, a Glorinha era o máximo. Ensinou muita gente. E a gente fez umas aulas com a Glorinha, e começamos a fazer coisas e tal. A Márcia já fazia moda, a Marisa fazia também entrevista, e a gente foi fazer. Glória Maria era Glória Maria, já era Glória Maria, já era doida, já fazia local, fazia incêndio, fazia tudo muito bem, né? E aí fomos lá, tocando o barco. E eu comecei a fazer essas cabeças no RJTV, que é o equivalente ao SPTV, primeira edição, que é o que vai ao ar meio-dia, em torno da hora do almoço. Aí depois, eu não sei o que aconteceu. Deixa eu ver se eu sei o que aconteceu. Aí a Márcia também incentivou. Depois a Márcia foi para o Fantástico. Aí eu fiquei fazendo umas cabeças no Hoje. Aí comecei a apresentar. Comecei a fazer a entrevista do sábado. Aí comecei a apresentar as entrevistas. Hoje, meu convidado de hoje é fulano de tal. Entrevistei fulano, entendeu? E aí comecei a fazer isso. E depois passei a apresentar o programa junto, basicamente com o Marcos Rummel, com outros também, mas com o Marcos Rummel. Você sabe que eu cheguei a apresentar com o William Bonner? Ele chegou a apresentar algum Hoje junto comigo. Mentira! É verdade. Eu não me lembro o ano, não me lembro quantas edições. Isso só teria que perguntar para ele, porque eu realmente não sei. Se é que ele sabe, né? Porque é o comecinho do comecinho dele. Sim, e ele vinha da publicidade, né? Eu nem sei de onde. Eu sei que ele, para mim, ele apareceu naquele estúdio lá. Ele apareceu lá também. Eu achava que ele vinha de São Paulo, né? Ele veio de São Paulo, fez publicidade aqui na USP. Você, dali, para passar por Sem Censura, foi dali como? Eu passei para o Jornal da Manchete. Aí, o Jornal da Manchete, saí da Globo, que a Globo queria que eu acordasse. O Armando Nogueira inventou que eu tinha que apresentar o Bom Dia. Então, eu tinha que acordar às 5 da manhã. Eu tinha horror de acordar cedo naquela época. Hoje em dia eu acordo cedo. Mas eu não gostava. Aí eu saí da TV Globo. Pedi demissão porque eu não queria acordar cedo. Aí eu fui para a Manchete fazer a edição da tarde, que era o mesmo horário do Hoje, 1h da tarde, assim. Também fiz a mesma coisa, entrevista de sábado e tal, muito legal. Até eu estou fazendo agora o Baú da Leda, que eu publico no meu YouTube, umas entrevistas que são dessa época, do Hoje ou do Jornal da Manchete, e coloco ali todo domingo, só para registrar mesmo, para ficar um registro, né, de uma época. Sim. Mas era meu barato ali. Aí a Manchete foi uma experiência espetacular. Depois a Manchete acabou, eu saí um pouquinho antes de acabar. Quando eu senti que ela ia acabar mesmo, eu não fiquei para despedida. Eu tenho dificuldades com despedida e a Manchete era muito querida para mim. E aí eu fiquei um tempinho procurando o que fazer, acabei fazendo um programa chamado Agenda no SBT Rio, e que o Silvio Santos terminou e me demitiu no dia que ele descobriu que existia o programa no Rio, porque ele não queria ter nada no Rio. Não, peraí, como é que... É verdade. Mas ele não me demitiu porque era eu, nada disso. Não, ele não queria. Ele demitiu porque ele ficou bravo, porque fizeram um programa no Rio de Janeiro onde ele não queria ter programa. Ele não queria que o SBT tivesse um programa no Rio. Ele sempre foi de fazer tudo em São Paulo. Tudo em São Paulo. Ele não queria. E ele descobriu que tinha um programa. Ele ficou furioso e demitiu. Aí eu fui fazer um programa chamado 54 Minutos, que depois virou Leda Nagel, com certeza, na TV Educativa do Rio de Janeiro, TVE. A TVE virou TV Brasil na era Lula, na primeiro governo Lula, e aí eu continuei fazendo, fiquei 20 anos e 8 meses fazendo Sem Censura. Fiquei 13 no Hoje e fui ficando, né? Eu também sou assim de ficar nos lugares, entendeu? E o Sem Censura, ele tem aquela coisa interessante. Ele foi criado pelo Fernando Barbosa Lima, vamos ser justos. Pelo Fernando Barbosa Lima, numa época que ainda tinha um pouco de ditadura, por isso Sem Censura, que sempre teve um pouco de censura em cada governo, claro. Mas foi um programa muito legal, é um programa muito legal com a Cissa Guimarães agora, é muito legal, porque ele tem 4, 5 pessoas, cada uma falando. Na minha época, eu transformei ele nisso. 5, 6 pessoas diferentes, falando de assuntos diferentes, mas que podiam se conversar entre si. Eu dizia antes do programa começar, eu vou conversar individualmente com cada um sobre o seu assunto, mas vocês podem perguntar no assunto do outro, não é obrigado nem proibido. Então, quem ficava à vontade perguntava, quem não ficava não perguntava. Tinha sempre um médico, um artista,
uma matéria de comportamento, enfim, era um mix muito interessante. Eu gostei muito dessa experiência, foi um barato na minha vida. Eu só não repito porque é uma produção difícil de fazer, você precisa de muita gente na produção. Nós trabalhamos com 4, 5 pessoas no Rio, fazendo esse programa, mas a gente dava alma para fazer o programa, era muito difícil. Agora não. Agora o programa tem vários produtores, eu fui lá num dia de aniversário do programa. Eu achei tão lindo. Achei legal ter ido. Porque, sabe uma coisa? Eu fiquei com medo, sabe? Achei que... então, eu queria saber como é que foi isso, porque assim, eu vi a edição, eu fiquei feliz porque hoje em dia querem transformar todas as pessoas em inimigas, tudo uma rixa eterna. Uma brigaiada. Uma brigaiada. Olha, não tenho paciência. Aí eu achei tão legal você com a Cissa Guimarães ali. Foi muito legal. Foi muito legal. Mas eu tenho uma história, porque a Cissa, ela trabalhou com meu filho, ela foi mãe ou madrasta do Duda, não do Duda, né, do personagem dele da época, eu não vou lembrar agora qual, em novela e tal. Então a gente já se conhecia do Baixo Leblon, conhecia da Gávea, enfim, a gente se conhecia. E o produtor, o diretor do programa dela, o Bruno, foi meu produtor, foi meu assistente de produção, depois virou produtor do programa e tal. Então, quando ele me convidou, eu achei que era uma memória muito interessante, entendeu? Vê-lo diretor, sabe? Depois de ter visto começando nisso, né? Eu achei que seria um barato e foi realmente um grande barato. Foi uma delícia. E eles te receberam ali muito carinhosamente. Nossa, foi tudo muito simpático, né? Foi muito simpático. Gostei. Nossa, eu fiquei muito comovida, gostei muito. Eu dou muita sorte nesse sentido. Você vê como você me recebeu aqui, né? Como a Cláudia me recebeu. Sim. Como é que eles chamam? Walter Patriani estava aqui. O Zé Inácio Pilar. Zé Inácio Pilar. Incrível. Cláudia Reia, nossa CEO, que estava aqui recebendo, enfim, a Leda. Todo mundo muito carinhoso. Então, né, faz um bem, um carinho, um quentinho no nosso coração. Mas tem também a questão de você ser uma memória afetiva que a gente tem, né? É isso. Bom. Porque, assim, as discussões que você trouxe durante tanto tempo no Sem Censura, a gente não tinha essa facilidade de internet, de ter vários influencers de vários nichos falando de várias coisas. E isso de misturar as pessoas e de trazer esses temas acabou provocando muitas discussões na sociedade também. O barato foi esse. Eu acho que o grande barato do Sem Censura, do meu Sem Censura, era esse. Era um mix. Esse que era o segredo, sabe? Sim. Misturar mesmo, sem preconceito, sabe? Misturar. Então, porque o Brasil é isso, né? A gente é o país mais miscigenado, todo mundo... Agora eu não sei como é que a Cissa faz, porque as pessoas têm brigado tanto, né? Mas eu acho que lá no Sem Censura não se briga, não. Mas as pessoas brigam demais, né? Na rede tudo é uma fofoca, todo mundo é contra todo mundo. Meu Deus, que coisa chata. E tem que... eu queria te perguntar disso, Leda, porque assim, quem te conhece a sua vibe qual é. Você não é essa coisa da briga, do esse contra aquele. Não, é outro departamento, outro mundo. Mas em algum momento você foi sugada para esse universo. Foi, claro. Como é que foi? Eu fui cancelada muito. Você foi cancelada. Eu queria saber, como é que foi não isso sei, eu pra acho você? Sabe o que eu acho? Eu acho que, sinceramente, que as pessoas ficaram bravas comigo. Primeiro que o Brasil virou direita e esquerda. Depois ficaram bravas comigo porque eu entrevistei a família Bolsonaro. Não pode dar voz para as pessoas cuja ideia não concorda, quando as pessoas não concordam. Então, e eu sou a favor de dar voz para todo mundo. Sempre fui. Eu me lembro de um episódio muito marcante para mim, que foi ir do Rio de Janeiro, da TV Globo do Rio, até a Casa Amarela, no Recife, para entrevistar Dom Helder Câmara. Entrevistei o Dom Helder, foi ótimo, marcamos tudo, fizemos tudo direitinho e tal. Quando acabou a entrevista, o Dom Helder falou comigo assim: olha, minha filha, você não vai ficar chateada com aquela vozinha doce dele. Não vai ficar chateada se essa entrevista não for ao ar. Eu falei: como assim, Dom Helder? Eu saí do Rio e vim até aqui para entrevistar o senhor e essa entrevista não vai ao ar? Ingenuidade minha. Ele viu que eu era muito jovem. Eu era muito jovem, eu tinha, sei lá, 21 anos e ainda era um pouco ditadura, né? O país. E eu estava chegando, né? Aí ele falou: você não vai ficar chateada.
olha, eu conheço bem e tal. E me consolou e eu achei ele completamente fora da casinha. Eu falei, não, é esquisito, né? Falando isso, que a entrevista não vai entrar. Voltei para o Rio. Editei a entrevista. Eu mesmo que editava junto com o editor de imagem, porque eu nunca fui boa de edição de imagem. Mas eu ficava ali do lado cortando, e isso aqui vai, isso não vai. Isso eu sempre gostei de fazer. E realmente gosto muito. Porque nessa época, a entrevista... Hoje em dia não, tudo que eu faço vai na íntegra. Porque hoje em dia o tempo não importa mais. Ai, nossa, agora que você está me lembrando, a gente tinha os blocos, lembra que você tinha que preencher você certinho? Tinha que ser certinho aquilo, não podia vacilar. Então, e as entrevistas do hoje tinham 7 minutos, 6 minutos, 8 minutos, 9 minutos, já era um escândalo. Hoje em dia, os programas têm 4 horas de duração, todo mundo acha ótimo. Aí eu voltei para o Rio, editei a entrevista, e a entrevista foi para o 8º andar, onde era o comando da TV Globo. A gente ficava no térreo e no subsolo, mas basicamente no térreo. O estúdio era no térreo, a redação no subsolo e o poder no 8º andar. A entrevista voltou, olha só que loucura, a única menção à reforma agrária foi, eu falava assim, o senhor é a favor da reforma agrária, né? O Dom Helder dizia, sou. Acabou o assunto reforma agrária. Cortaram tudo. Ele estava certo. Ele sabia, ele era um homem experiente. Ele sabia o que ia acontecer, eu é que não sabia. Não, por causa do Bolsonaro. Aí vem a eleição. E tem candidatos. Álvaro Dias, Ciro Gomes, quem mais? João Amoedo, Bolsonaro. Eu não conhecia o Bolsonaro, embora eu morasse em São Conrado, e ele morava na Barra da Tijuca, sei lá, 5 quilômetros nos separavam, ele era um deputado pelo Rio de Janeiro. Eu trabalhei a vida inteira, morei 40 anos no Rio, trabalhei a vida inteira lá e não conhecia o Bolsonaro, mesmo. Não dava notícia de Bolsonaro. Mas vocês são círculos sociais muito diferentes. Muito diferentes, não. Aí o que acontece? Eu entrevistei esses todos, o Haddad não quis e não respondeu, a assessoria dele respondeu, vamos marcar e tal, mas nunca marcou. Mas você chamou Chamei todo mundo. Eu nunca eu sempre fui contra todo tipo de preconceito mesmo. Vamos chamar todo mundo. Isso valia para opção sexual, para orientação sexual, para política, para tudo. Aí, um dia, a Joyce Hasselman, olha isso, fui entrevistá-la aqui em São Paulo, num flat que o Duda, meu filho, morava. Eu comecei a fazer uma conexão São Paulo no meu canal do YouTube. Entrevistei a Joyce e ela falou que conhecia o Bolsonaro. Claro, ela defendia ele. Eu falei, me dá o contato dele para eu convidá-lo, porque eu já fiz Aí eu repeti, já fiz o Álvaro Dias. Aí ela me deu o telefone de um rapaz que era o Valdir. Eu liguei para esse telefone que ela me deu, atendeu a secretária eletrônica, e deixei um recado. Meu nome é Leda, sou jornalista, e queria entrevistar o Bolsonaro. Já entrevistei fulano, e desligou. Aí, daqui a 1 hora, mais ou menos, me liga o Valdir e diz, a gente pode amanhã às 3 horas. Eu falei, como amanhã às 3 horas? Não tinha equipe. A equipe de cinegrafistas desesperada. Pedi para ele ir, ele topou. Liguei para o meu filho, que estava morando em São Paulo já nessa época, continuou morando. Eu pedi para ele ir para o Rio, porque eu estava sozinho em casa, ia ficar só eu, cinegrafista, e o Bolsonaro, que eu não conhecia. Então eu falei, vem me dar uma força, né? Aí ele foi para o Rio, chegou o Bolsonaro com um filho e o Valdir. Aí eu perguntei, falei, que bom que você aceitou logo e tal. Ele falou, coisas do Valdir, daquele jeitinho Bolsonaro de ser. Aí eu falei, Valdir, que bom que você foi gentil e tal. Ele falou, não, você não sabe, eu fiz um transplante de fígado e de rim e passei 4 meses na cama e passei 4 meses vendo você no Sem Censura. Então eu conheço muito você. Por isso que eu aceitei logo. Gente! Só por isso que eu entrevistei o Bolsonaro imediatamente no dia seguinte, porque o Valdir, por conta do transplante dele, tinha ficado meu fã vendo o programa. Não sei se meu fã, mas estava assistindo o programa e falou, vale a pena fazer. Daí chegou o Bolsonaro com um moço lindo. Aí eu, burra, politicamente burríssima, falei, nossa, menino, como você é bonito, você é modelo. Ele falou, não, sou deputado federal. Era o Eduardo Bolsonaro. Isso foi a hora que eu abri a porta, quer dizer, não foi exatamente, foi péssimo, né? Assim, um jornalista foi péssimo, mas ele levou na brincadeira, eu também levei ele. Aí meu filho estava junto, ele falou, eu quero lutar, vamos lutar, porque ele também luta, o Duda luta. E pega onda, ele também queria pegar onda, enfim, pintou uma cumplicidade lá, uma simpatia, gravamos a entrevista. Durante a entrevista teve um tiroteio, eu moro em frente à Rocinha, em São Conrado, teve um tiroteio bárbaro, assim, daqueles que tem sempre. E a gente que está lá já normalizou isso, sabe, já fala, chegou droga, dependendo do barulho, aconteceu não sei o quê, entendeu?
sem ver, só de ouvir. Sim, é um porque horror, vocês mas conhecem, é verdade isso. verdade. Aí eu falei, não vamos interromper a entrevista. Ele falou, não interrompe não, tá vendo? Isso tem que acabar. Ele aproveitou e falou sobre aquilo. Acaba a entrevista, ele não tomou nem café, nem água, nada, foi embora. Os 3 foram embora. E a vida seguiu. Aí o Bolsonaro é eleito. Aí eu vou a Brasília fazer um congresso de saúde. Aí eu tinha conhecido, gravando um comercial, o Fábio Van Garten. Sei. Aí a mulher dele tinha me dito que o marido dela ia assumir um cargo importante. Eu me lembrei quando ele assumiu, o sobrenome era muito marcante, eu olhei minha cadeira de telefone, estava lá o telefone da moça. Liguei para ela me deu o telefone dele, eu combinei com ele, fiz a segunda entrevista com o Bolsonaro, lá em Brasília, já eleito. Quando eu voltei para o Rio, eu já morava meio entre Rio e São Paulo, eu queria entrevistar o Carlos. E a Folha de São Paulo falou muito mal de mim numa matéria, e eu entrevistei o Eduardo Bolsonaro, porque ele falou do AI-5 e tal, foi a matéria que mais repercutiu, foi aí que me cancelaram muito. E porque eu não contestei, eu não falei para ele, mas não pode ter o AI-5, porque eu dou a palavra para o entrevistado e é dele a palavra. Eu não vou contestá-lo, é meu formato, meu jeito. E aí, e deu uma repercussão muito, muito forte essa entrevista. Aí a Folha me provocou, disse que eu era bolsonarista. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu quero entrevistar o Carlos. Porque quem é o Carlos? Porque eu perguntei para o Eduardo, nesse dia que ele chegou na minha casa lá no Rio, se ele era o Carlos. Aí o Bolsonaro respondeu, não, o Jair, enquanto estava sendo microfonado. Ele falou, não, isso aí é uma moça. Era o Eduardo. Você precisa conhecer o Carlos sim, que é bravo. Porque eu perguntei se ele era bravo, o filho, o Eduardo. Ele falou, não, isso aí é uma moça, o Jair respondeu. Então, eu fiquei paralisada, porque eu não conhecia o Jair, eu não sabia que ele falava essas coisas, entendeu? E ali, assim, eu conheço ele desde 98. Eu conheci ele naquele dia. Mas não é vamos dizer, o traquejo social dele, independentemente do tema, qualquer assunto, é difícil pra gente. É difícil. Mas eu acho que por conta do Valdir, do tal do transplante, de ter tido esse aval do Valdir para mim, ficou... Ele deu uma segurada, sim. Entendeu? Ele não fala palavrão nenhum, ele só reclamou, só questionou na hora do tiroteio, porque realmente foi muito forte. Bom, enfim, eu liguei pro Valdir de novo e comecei a falar com o Valdir, eu queria entrevistar o Carlos, porque eu acho que esse conjunto de entrevistas, o Jair, depois o Eduardo, e essa questão do AI-5, e depois o Carlos, é que fizeram as pessoas me cancelarem. Eles ficaram com muita raiva de mim, porque eu dei voz à família inteira. E aí eu fiquei perturbando o Valdir, que eu queria entrevistar o Carlos. Aí um dia o Carlos me ligou. Eu deixei meu telefone com o Valdir, ele ligou para mim e falou, olha, eu vou falar a verdade para a senhora, eu não gosto de jornalista, não. Eu não quero falar porque eu não gosto de vocês e tal. Eu falei, mas eu sou legal. Você falou isso? Falei, sou legal. Então. Aí eu tinha começado uma campanha para entrevistar ele no Twitter. Eu lembro disso. Eu comecei a dizer, Carlos, me dá uma entrevista, Carlos, me dá uma entrevista. E as pessoas apoiando, dá entrevista para ela, Carlos, dá uma entrevista para ela. E eu fiquei nesse jogo. Ele me ligou uma vez, falou isso, que não gostava de jornalista e tal, me chamando sempre de senhora, muito. Aí depois ele me dá outro telefonema, dizendo que ele só podia se fosse na hora do almoço, porque as pessoas pegavam no pé dele, ficavam tomando conta dele na Câmara para saber se ele estava indo nas sessões ou não, então só podia ser na hora do almoço. Falei, tudo bem, eu marco na hora do almoço. E aí ele foi. E foi surpreendente, porque ele chorou na entrevista, ele falou do pai, a entrevista é muito forte. Depois ela serviu de base para matérias, inclusive a matéria da revista Piauí, que fala do Carlos, a base é a minha entrevista. E foi a única vez que eu vi o Carlos na vida. Também foi a única vez. Eu tinha visto o Flávio num restaurante algumas vezes, depois eu entrevistei o Flávio uma vez, muito rapidamente, depois de uma cirurgia do Bolsonaro. Ele saiu do hospital, já morava aqui em São Paulo, porque eu tinha, o Duda chama de estúdio habitável. O apartamento que eu morava inicialmente era um estúdio habitável, quer dizer, eu morava ali, a ideia era morar 15 dias e 15 dias no Rio. Ou então uma semana aqui e 3 no Rio e tal. Acontece que veio a pandemia. Aí eu fiquei aqui. Surpresa. E foi uma sucessão. Por que eu moro em São Paulo? Por causa de tudo isso, entendeu?
Porque meu filho mora aqui, porque teve a pandemia, eu estava com o apartamento alugado, fiquei. Depois veio a minha neta e me apaixonei, claro, sou louca por ela. Aí eu não quero sair daqui porque quero estar perto dela. Depois eu descobri que São Paulo é eficientíssimo. Aí eu gostei da eficiência paulista e me acostumei e estou aqui. E essa coisa, como é que você reagiu, Bom, Leda? aí É porque ainda assim, tem mais uma da família Bolsonaro. Porque aí a Folha me provocou, eu falei, estão me chamando de bolsonarista, então eu quero mesmo conhecer a mãe, quem criou essas criaturas. essa Quem entrevista criou eu vi. esses três. Essa entrevista, Porque eu ela vi criou várias vezes. sem o marido, porque o marido era deputado em Brasília. E ela não segurou a língua, né? Não, ela é não danada. segura, ela é danada. É Rogéria Bolsonaro. Pois é, Né? ela trabalhou com o Eduardo Paes, inclusive, né? Ela entende muito essa coisa de Você administração. sabe que ela encontrou o Eduardo Paes na minha casa? Eu Mentira. entrevistei o Eduardo Paes e era para ele ter chegado, sei lá, 2 horas da tarde, saído às 3, e ela era para chegar às 3 e sair às 5. Ela chegou às 2h40, o Eduardo estava dando entrevista, ela ficou esperando, então eles conversaram lá. Ela fala do Carlos, que o Carlos mesmo. briga, né? Ela fala, ela não... Ela é muito divertida, assim, um ocão, assim, é bem simpática, muito simpática. Mas Eles foram todos muito simpáticos, entendeu? Mas os jornalistas, basicamente, e as pessoas que fazem mais barulho, né, da esquerda, ficaram com muita raiva de mim por causa disso. Você Então, vê eu uma acho que é por diferença, isso que eles ficaram com raiva. uma diferença na sociedade, porque, por exemplo, é uma família que está chegando ao poder e não quer dar entrevista, e tipo, tinha uma coisa que não era todo lugar que eles estavam dando entrevista. Nos anos 90, você conseguir essas entrevistas, você seria idolatrada pelos nossos pares jornalistas, porque você conseguiu conversar com quem todo mundo queria conversar e não conseguia. Levei Chico Buarque no estúdio, que era raríssimo, Julio Iglesias, Tom Jobim, meu Deus, como eu gostava de entrevistar o Tom. Tim Maia nunca faltou, sempre que marcou comigo foi. Mentira! Então eu dei muita sorte nesse sentido, né? Mas você estava fazendo agora a mesma coisa que você fazia antes. Sim, mas você não fez nada diferente. agora não pode mais, porque agora tem direita, esquerda, lado, e você não pode gostar do lado de lá, o lado de cá não pode gostar do lado de cá. E agora eu te pergunto uma coisa, você que é comentarista política, isso vai acabar um dia? Vai. Vai voltar à normalidade? Porque eu me lembro que nos anos 80 eu votei no Brizola. E as minhas amigas ficaram furiosas comigo porque eu votei no Brizola. Eu sempre fui confusa nessas coisas. Eu queria votar no Brizola, não gostei dos outros candidatos. Eu fazia um trabalho para o ministro Paulo Renato, em Brasília, com umas entrevistas que ele distribuía. O ministro Paulo Renato foi o máximo, assim. Eu adorava ele. Adorava ele. Porque ele distribuía, ele deu um videocassete para cada escola no Brasil, e ele fez eu fiz com ele, fiz para o MEC, uma mesa redonda sobre todos os temas, chamados temas transversais. Poluição, lixo, água, todas as questões, segurança, todas as questões do Brasil. E ele distribuía esse cassete para todas as professoras do Brasil inteiro. Então, o que o MEC fazia? O MEC chamava as pessoas mais importantes nessa área, com o maior cabedal de conhecimentos, as pessoas melhores profissionais, e eu fazia uma mesa redonda, tipo sem censura, sobre cada tema. E isso ia em videocassete, na fita cassete, para todas as escolas do Brasil. E as professoras do Acre, do Rio Grande do Sul, de qualquer lugar, poderiam acessar aquilo, né, no colégio, assistir e discutir com os alunos. Então era uma iniciativa muito interessante. Só que eu voltava quinta-feira à noite para o Rio, no voo das 7 da noite, vindo de Brasília, cheio de deputado. Uhum. Entendeu? Então, eu encontrava o Brizola e eu trocava de lugar, porque tinha muita gente que não gostava do Brizola. Se ele estava sentado, naquela época não tinha essa coisa de hoje, né, também, é antes da pandemia, isso é séculos antes. Sim. Né? Outro mundo. Outro mundo. Aí eu pedia para trocar e ficava sentada do lado do Brizola e perguntava coisas assim para ele. E o garotinho, o que vai acontecer? Ele é o seu sucessor? Sabe essas coisas? Eu aproveitava para saber, eu não tinha nada para fazer com isso. Mas ele era simpático. Mas eu gostava também de conversar com ele. Ele era uma figuraça. Contava histórias, falava mal dos outros, era muito bom. Aí eu simpatizei pelo Brizola, achei que ele ia fazer o CIEPS, eu gostava do trabalho do Darcy Ribeiro, eu era amiga da Vera Brandt, uma grande figura de Brasília, eu era muito amiga da Vera, e votei no Brizola. E eu me lembro que eu falava isso para as minhas amigas que eram contra o Brizola, e elas falavam, argumentos. Eu falava, não tem argumento, eu vou votar nele e pronto.
E a gente sentava e almoçava, e não tinha briga nenhuma, não ficava resquício. Sim. E agora não, agora você não pode falar nada, que tudo vira uma encrenca, uma brigaiada. Sabe uma coisa Você odiada, eu não sei, é muito ruim isso. Eu lembro muito assim... ruim, para falar a palavra certa. Ruim. Você está falando isso das suas amigas, na minha família, o meu pai foi do movimento sindical, Sindicato dos Bancários, ligado ao PT. O meu tio, Vitório Palmieri, foi fundador do CIEE, que era super favorável à ditadura militar, dentro da... Eles dois pensavam radicalmente diferente, só que eles tinham um amor muito profundo um pelo outro. Esse meu tio é da família da minha mãe, e não é só coexistiam. Eram parceiros. Eram parceiros, se amavam, estavam lá junto com a gente, cada um com a sua filosofia de vida, mas eles estavam ali. Eu lembro, meu tio faleceu de câncer e ele não queria ficar no hospital, ele precisava de uma cama mais alta. Meu pai sabia fazer marcenaria, foi lá, fez uma cama especial para ele. Isso era a nossa vida. Cada um tinha sua ideologia, mas nós éramos livres para ter. Hoje eu sinto que livres a gente não é livre. Né? É livre para nem para amar e nem livre para ter uma ideologia, não, porque a sua ideologia rege tudo. É muito esquisito isso. Por isso que eu tenho medo. Eu acho que isso não vai acabar nunca. Você acha? Porque é muito difícil. Por exemplo, eu fui dezenas de vezes, ministro Fernando Lira, dezenas de vezes Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro, que era um palco da defesa da anistia e tal. Eu continuo a favor da anistia. E as pessoas que foram anistiadas são contra a anistia. E aí eu fico pensando, o que vai acontecer mais, entendeu? O que vai ser agora, entendeu? É porque ficou uma coisa onde a pessoa acha que ela é moralmente superior à outra porque ela tem uma ideologia. Da ideologia, você tem razão, é isso mesmo. E acho que isso é o que está empacando. Por isso eu tenho medo que isso acabe mal, não acabe, entendeu? Mas, por outro lado, pela internet, você achou também um nicho que é fora disso daí. Hoje o seu público de internet é super diversificado, você fala de tudo que é tema. Eu falo de tudo, realmente falo de tudo. E gosto eu continuo gostando disso, como eu gostava no Sem Censura, como eu gostava no Jornal Hoje. Quando eu entrevistava as pessoas no Hoje também, às vezes eu não gostava da música que elas faziam, ou do teatro que elas estavam fazendo, ou das ideias que elas tinham. Mas eu continuava entrevistando, não mudava nada para mim. No Sem Censura também não mudou nada. E agora no YouTube também não muda. Eu gosto muito do YouTube. Eu fiquei encantada com o YouTube, como eu fiquei com a televisão quando eu conheci. Você sabe que... Eu não sabia nada de YouTube. Eu nem sabia que existia YouTube quando eu saí do Sem Censura. Jura? Eu era uma zebra, assim, de YouTube. Você sabe que eu tenho uma conta de YouTube desde 2006. Mas eu não sabia usar o YouTube. Aí... Eu comecei no YouTube em 2017. E como que foi isso? Foi o Duda? Duda que me levou para ele. Falou assim, quando eu acho que ele achou que eu ia pirar. Eu acho, sinceramente, isso. Que ele achou. Ela sempre trabalhou a vida inteira. Ela agora ficou sem contrato, porque acabou meu contrato com a TV Brasil. E então o presidente da TV não quis, falou que ia renovar meu contrato, falou até a véspera. Na véspera não renovou. Então foi bem traumático. Eu fiquei bem furiosa, porque eu também sou visceral, assim, né? O Duda fala que eu sou mesmo uma desgovernada, Não tem aqueles temperamentos que o Ítalo Marcilli fala? Ah, eu sei, mas eu não sei o nome, Helena. Sanguínea, não. Eu vou lembrar. Então, são 4 tipos. Ele diz que eu sou desgovernada, então porque eu sou desgovernada mesmo. Aí o que acontece? Ele falou, essa mulher vai pirar, é melhor arranjar um trabalho para ela. Aí ele falou, por que você não vai fazer o YouTube? Eu falei, mas eu nem sei o que é isso. Ele, não, mas é fácil, você vai gostar. E eu fui e gostei. Aí comecei a fazer entrevistas de 10, 15 minutos, porque eu não podia ter mais de 15 minutos. Eu perdi coisas, você não faz ideia. Cláudia Gimenez não dava entrevista para ninguém. Foi na minha casa, gravei 15 minutos, sei lá, com ela. Um absurdo, entendeu? Um desperdício. Mas, enfim, gravei. Aí teve a entrevista do Zeca Pagodinho, que ele fala do enterro e não sei o quê. Que ele adora enterro, então foi muito engraçado, que a família dele gosta de enterro, porque é animado e tal. E aí fui fazendo o YouTube, fui fazendo. E aí fui me apaixonando, e eu cada vez estou mais apaixonada. Agora estou fazendo 2 podcasts com o Duda, meu filho, que é Os Empreendedores do Brasil, e o Encontro de Gerações.
E faço live, e faço entrevista, e faço tudo, e adoro, e vou continuar fazendo até os fins dos dias. E como que é isso de trabalhar com o Duda? É Porque estranho. Então, porque assim, eu vejo que vocês têm um bom relacionamento. Temos, é uma mas boa temperamentos história. diferentes. Totalmente diferentes. E aí eu olho, Leda, o pessoal aqui na produção Formações sabe. diferentes, Não, sabe? assim, eu com meu Visões de filho mundo tenho também. diferentes. Eu tenho uma. Visões de mundo, isso é que é louco, né? O meu filho, ele veio aqui, o Magal ficou falando, não é possível que ele é seu filho. Porque ele é Porque é totalmente outro diferente. temperamento, ele foi criado de outro jeito, é outra época, outro tudo. É outro tudo. E eu fico imaginando como seria eu trabalhar com ele. Como que foi essa Não história? sei, mas olha, rolou uma química, rola normal. É muito bom trabalhar com ele, não é ruim, não. É muito bom, ele é muito profício, assim. Ele é mais focado que eu, ele quer fazer as coisas mais... ele é muito rígido, assim, eu sou mais voada, assim, sabe? Mais relaxada que ele. Ele entende essas coisas de marketing digital. Mas ele entende ética, disso, ele entende gosta disso, né? gosta de inteligência artificial, gosta desses assuntos mais que eu até. Agora eu estou gostando mais. Agora eu já estou, Você tá sabe, indo... estou mais encantada com essa área da inteligência artificial. Mas antigamente, eu resisto sempre, eu sou Capricórnio, ascendente Capricórnio. Falou em mudança, eu falo, não. Mas no fim você abraça a Mas mudança, depois eu tá lá no abraço a meio. mudança e caso com ela. E essa coisa de fazer os podcasts e tudo, para o jornalismo, eu acho que nos dá uma liberdade de não Nossa. ter que passar pelo crivo do governo da vez ou do quem está na frente de uma emissora daquela vez. Você não fica... Você não fica presa, né? Não. Você pode navegar com muito mais facilidade, viver mais alegremente, fica mais à vontade, é mais relaxante. Gosto muito. E o Duda, como que ele fez a transição de carreira? Ele tá com carreira artística, Ele não faz tá? tudo ao Como é que mesmo ele tempo, ficou? ele não lutou com o Popó. Ai, E é depois que ele verdade! lutou com o Popó, ele foi para a Amazônia, passou 5 noites, 5 dias na selva, fazendo fogo com 2 gravetinhos, sei lá, fazendo mais o quê. Uma maluquice, passou 5 dias lá, adorou. Uma expedição, uma experiência mesmo, dormir na rede, montar sua cabana, conviver com um monte de aranha, enfim, adorou. Entendeu? Ele, Não. ao mesmo tempo, ele é íntimo do ChatGPT e do pessoal da Adapta, adora isso. Ao mesmo tempo, ele quer fazer o podcast, ao mesmo tempo, ele quer fazer cinema de ação. Então, ele continua, agora mesmo ele vai filmar. Ele continua com a porção ator, mas voltada para esse segmento. Mas ele tem um lado empresário que é muito forte. Ele faz contato, ele gosta de, sabe, trabalhar coisas diferentes e coisas que ele acredita, né? Suplementos que ele acredita. A questão da carne, ele é sócio de uma empresa, de uma churrasqueira que não faz fumaça dentro de casa, que pode fazer dentro de casa que não faz fumaça, que é a de inox, porque ele acredita nisso. Enfim, ele gosta de se associar a coisas que ele acredita, do ponto de vista comercial, e gosta de entrevistar e gosta de conversar, porque ele também é curioso. Sim, eu acho que, e eu Entendeu? acho que tem um complemento muito interessante quando vocês estão juntos no tipo de pergunta. Você Porque acha? Isso eu não saquei ainda, eu não. saquei já, porque assim, o que eu vejo, o Duda sabe o que você vai perguntar. Você Se mandar acha? o Duda te imitar, ele te imita. Ai, deve se imitar. O meu imita igual. Ele sabe como eu vou falar a coisa, ele sabe. Porque eles acompanham a gente. A gente, a porque imagem. A gente criou eles. E ele encontra. Desde criancinha, o cara vendo aquilo. Não é? Eles estão vendo. O meu nasceu no estúdio, o seu também, né? Imagina, ele ficava brincando de He-Man, de bonequinho, quietinho, assim, no pé do estúdio. Eu fazendo hoje, cansou de fazer O isso. meu também. Eu tenho as fotos dele deitado aqui, eu Não falando. É muito... É então, outro- A pessoa aprende, sei lá o que acontece. Né? Mas ele sabe o seu ritmo. Então o que eu vejo? O Duda não te rouba a pergunta. Nós fazemos perguntas totalmente diferentes, realmente. Ele não rouba as suas perguntas, nunca. Não, Eu fico observando. É porque isso quem eu é do nunca- ramo observa. Tá aí, eu nunca observei isso, mas é uma boa sacada sua. É verdade, nunca me senti roubada. Não, porque não tem dupla que a gente vai fazer, que a pessoa te rouba a pergunta que ela sabe que é a sua pergunta, dá vontade de afogar.
é bom que eu tô sozinha. Sou só eu que pergunto. Mas não tem ocasião assim que você já tava com aquela... Ele não te rouba a pergunta. Ele não me rouba a pergunta. Boa sacada, vou contar isso pra ele hoje. Ele vem sempre com uma visão complementar à sua. E eu acho isso muito bonito, porque isso mostra que para ele você é o modelo. Porque ele podia querer se sobressair, ele podia querer ser o pavão ali, e não é uma parceria. Tomara, é uma parceria, realmente. E eu tô gostando muito dessa parceria. Por mim, continua. Eu gosto mesmo. Agora, ele faz muita coisa, ele quer fazer muita coisa. É porque também é jovem, né? Quando é jovem, a gente quer fazer tudo, né? Eu e ele tem uma gana mesmo grande, é muito legal. E ele é bom de relacionamento também. Ele gosta de conhecer pessoas, de promover encontros, sabe? Promover, não sei se negócios, mas da ideia de a pessoa fazer isso, porque ela conhece aquele que vai dar isso. Ele é bom nessa costura, sabe? E isso é uma coisa fundamental. E aí eu quero falar... É uma coisa bem contemporânea, bem moderna, né, também. Sim. E ler da avó. Porque assim, 98% do seu Instagram é a Zoe. Eu adoro. Eu realmente adorei essa história de ser avó. Eu não tinha ideia de que esse afeto seria tão forte, tão profundo e tão prazeroso. Eu acho que eu não sabia isso. Mas eu encontro gente que dizia que me dizia isso e eu não acreditava muito, sabe? Eu achava que filho era o limite do amor. Eu achava que nada no mundo eu poderia amar mais do que o meu filho. Eu não sei se eu amo mais, mas eu amo tão intensamente quanto a Zoe. Entendeu? A neta é um amor assim... Eu acho ela parecida comigo no jeito de falar, no jeito de pensar, na pronta resposta, sabe? Na coisa assim... Quer dizer, claro que pode ser da minha cabeça isso, né? Não vou garantir, mas eu adoro ela, eu tenho uma afinidade enorme com ela, gosto do jeito dela até de dar ordem, sabe? Ela dá muita ordem, ela sabe muito. Ela está naquela fase que 6 anos para 7 sabe muito, né? Ela acha que sabe muito. Mas é muito divertido, eu gosto de conversar com ela, gosto de trocar ideia, gosto de comprar coisas que ela quer, sabe? De surpreender, ela fala que é uma coisa, eu presto atenção, depois eu vou lá e compro, ela adora, e ela dá escândalo quando ela abre, eu adoro. E você, no fim, acabou mudando para cá para ficar mais perto dela, como é que foi isso? Eu mudei por causa da... Bom, eu mudei para fazer o meu canal aqui também. Depois é o tal do estúdio habitável que o Duda falava, fica um pouco aqui, um pouco lá e tal. Aí veio a pandemia, eu fiquei aqui direto. E aí fui ficando. Em São Paulo é isso, né? Você vai ficando. Quando você vê, você está instalado em São Paulo. Né? Não consegue mais mudar em outro lugar. É mais ou menos isso. Eu vou ao Rio, adoro o Rio. Adoro. Mantenho meu apartamento lá. Acho lindo. Porque o Rio é lindo. É lindo. É tudo lindo, entendeu? É um prazer. Meus amigos da vida inteira também estão lá, entendeu? Tô tendo que fazer aqui amigos. E depois de uma certa idade, você já plastificou sua caderneta de telefone, né? Então, é complicado. Você não faz mais amigos que nem antigamente, né? Amigos de 40 anos, 50 anos, você não vai refazer agora. Então, aqui é tudo mais recente, é tudo mais novo, é tudo diferente. Eu adoro o Rio, mas eu vou lá, me divirto, sou feliz, vejo meus amigos, fico um tempinho, volto, mas sinto falta daqui. Eu fico dividida, agora eu sou uma mulher dividida. Você tá meio a meio. Agora, com essa coisa de organizar, o seu filho casou com uma moça que foi muito famosa, como é que é o peso desse tipo de fama que a Sabrina Sato tem nessa dinâmica familiar? Ou isso vocês não têm esse peso? A Sabrina é um fenômeno, né? Ela é um fenômeno, é uma coisa absurda. Não tem parâmetro. Eu descobri que as mulheres todas no mundo acham que querem ser Sabrina. É um negócio impressionante. É um negócio impressionante. É impressionante. Como elas querem todas ser Sabrina. Algumas dizem, outras não, outras escondem, mas, sabe, é muito, muito latente isso. A Sabrina é um barato, é um fenômeno. É um motor, assim, sabe? Ela alavanca tudo que ela toca e ela toca milhões de coisas ao mesmo tempo. E houve momentos, assim, que eu mesmo ficava assustada com isso. Por exemplo, no banheiro do aeroporto, eu me lembro uma vez que eu entrei no banheiro do Santos Dumont e escutei as mulheres da limpeza falando: olha a sogra da Sabrina Sato. Oi? Ninguém tinha me identificado assim até então, entendeu? Eu descobri que eu era a sogra da Sabrina Sato.
Aí eu vivi um tempo sendo a sogra da Sabrina Sato. Aí outro dia eu estava numa consulta, uma teleconsulta com o médico, eu fiquei até meio brava com a moça. A secretária dele do lado falou assim, eu sei quem é você, você era sogra da Sabrina Sato. Eu falei, poxa, eu vou fazer 50 anos de carreira o ano que vem, entendeu? Em televisão. Pensa isso, e a pessoa identifica até hoje, né? Mesmo depois da separação deles, a Sabrina já casada com o Nicolas e tudo, e sogra da Sabrina Sato, você vê a força da Sabrina, né? É impressionante. É uma força, é uma máquina, assim, é uma coisa impressionante. E também é muita gente em volta, o trabalho dela, que tem a coisa do influencer também, é muita gente em volta também dentro de casa, né? É uma máquina, uma família inteira. Como é uma que loucura viver tudo. com isso? Agora eles são muito amigos, são muito unidos, né? Então é bonito de ver, sabe? É bonito. E eu vejo também, você coloca fotos, às vezes de ocasiões, aniversários, natais, é um exemplo de harmonia ali, né? Mas eu acho que tem que ser pela Zoe, né? O pai da Sabrina falou isso, me escreveu um dia isso, que a gente sempre será próximo, não me lembro a palavra que ele usou, por conta da Zoe, em função da Zoe. E é verdade, né? O Duda é um super pai também, e a Zoe ama o Duda como ama a Sabrina, como ama o avô, como ama a outra avó, como ama, me ama. E é tudo muito misturado, né? Então acho que eles têm que saber conviver também, né? Sim. E a gente não vai deixar a briga entrar nesse barato. Não entrou e não vai entrar, entendeu? E você também, essa sua função de avó, você não é uma, como a gente fala, avó de Instagram, que só tira foto. Mas eu sou avó do cuida. filho, eu sou mãe do filho. Então, é uma avó que fica mais distante por natureza. Você tem menino também, né? Tenho. Então você vai ver isso. A mãe da mãe sempre é mais próxima. É verdade. Né? Porque verdade. quando você está no aperto, você não vai chamar sua sogra, você vai chamar sua mãe. Não é? Óbvio. É óbvio. Então é óbvio que tem uma diferença. Mas essa diferença também não chegou a prejudicar, entendeu? Não está prejudicando. Eu acho que a Zoe é muito inteligente. Ela faz essa... Ela não leva e traz, entendeu? Ela vive Sim. lá e vive aqui e vive ali. Ela tem regras lá e ela tem regras aqui. O Duda é muito rígido, bastante rígido com alimentação, com rótulo de coisa. Ele tem regra, ele fala primeiro a proteína, depois a porcaria. E ela repete isso, assim, e ela não come a porcaria antes da proteína de jeito nenhum, entendeu? Mesmo que às vezes, outro dia ela estava jantando comigo lá em casa, só eu e ela. Eu falei, isso, ele não tem... A carne está congelada. Aí ela falou, bota no micro-ondas, porque como é que eu vou comer sem proteína? Eu falei, tem razão, bota no micro-ondas. Ela me dá umas ordens assim, entendeu? Se eu me atrapalho na coisa, ela vai lá e manda, porque ele tem essas regras e ela segue as regras. Aí tem uma regra de vitamina K, de sol, de atividade física, ele é muito rígido nisso. E de onde que ele tirou isso? Dele mesmo. Dele mesmo. O meu é que não foi, né? Ai, o meu também é assim, Leda, que inferno. O meu é que não foi. Sinto muito, mas eu não tenho essa simpatia. O meu pelo vem exercício com físico. aquelas receitas fitness. Receita fitness, que tem que um pó disso, ou não sei o que. Eu fico pra bom. Eu adoro fazer bolo. Aí ele vira pra mim e fala: bota um whey nesse bolo. Aí eu boto, o bolo fica mais seco. Eu falo: tá vendo? É o seu whey. Acabou com o bolo. Não, o meu também fala: não, porque o whey fica igual. Não fica igual, não fica. Eu agora vou fazer eu tô desenvolvendo, eu tô tentando fazer um bolo, eu tô igual a Cláudia, Suciou. Cláudia Rei aqui, gente. Igual a Cláudia não, porque ela é uma artista do bolo, né? Ela é uma escultora do açúcar. Vou trazer ela qualquer dia aqui com os bolos todos. Eu faço bolo redondo, bolo de buraco no meio, bolo de café da tarde, café da manhã, não é um bolo requintado como o dela. Mas eu fico desenvolvendo coisa. Então, assim, comprei uma massa de aipim na feira e aí tô tentando fazer esse bolo ficar mais leve. E aí eu fico nessa batalha, entendeu? Da batalha de tornar mais leve, apesar do whey. Aí eu boto mais leite de coco, mais creme de leite, para ver se eu compenso. Eu fico nessa busca. Mas eu sempre buscando uma coisa sem glúten, uma coisa com farinha de amêndoa. Eu estou sempre buscando uma receita que também atenda ao Duda, entendeu? Eu tô nessa também. O meu tem só 14. Meu amor, o meu tem 42. Imagina, eu ainda tenho Aguarde, muito. Você tem muito que Eu pesquisar. tenho muita receita. Leia todos os rótulos uma vez.
imediatamente. Eu estou usando óculos de leitura. Eu vou ao mercado com ele. Porque tem que ler todos os Tem que rótulos. ler todos os rótulos. Então, eu fico naquele tira e põe de óculos. Eu não aguento mais. Porque tem que ler tudo, né? É assim Mas também, mesmo. no fim, a gente aprende. Mas é coisa muito que bom faz- isso também, né? Porque a gente vai ficando mais saudável, né? Não, eu aprendi coisas assim, por exemplo, às vezes tem iogurte, que são os dois iogurtes iguais, os dois desnatados, não sei o quê. Um tem o dobro de caloria do outro. Um tem, e eu não tem o sabia dobro isso. de aditivos. De aditivo, eu não sabia É essas coisas. impressionante, eu não sabia de que tinha tanto aditivo no mundo. Eu estou aprendendo também, eu estou aprendendo todo dia. Mas é bom para a saúde, é bom. Leda, você não tem. Você continua, mesmo com cancelamento, com não sei o quê, sem preconceito nenhum de aprender, de Não, novidades, não de tem nada. mesmo. Para você, essa Eles é a não vão beleza. conseguir me deixar amarga. Eu fiquei no começo, eu já fiquei muito chateada com esse cancelamento, com crítica, porque eu não estava acostumada com crítica. Na televisão eu estava plena, entendeu? Eu comecei a ter críticas no Twitter, né, no atual X, que ali é duro, né? Cracolândia. Ali eu realmente, de vez em quando eu entro, mas eu não participo muito, não. Eu só reposto alguma coisa que eu realmente acredito, mas eu passei a... E eu botei uma coisa fixa, dizendo, olha, eu sou entrevistadora, eu não sou censora, eu não vou ficar censurando pessoas. Eu pergunto coisa, a pessoa responde. Não gostou? Dane-se, troca de canal, entendeu? Porque eu não vou mudar, isso eu não vou mudar mesmo. Sabe, eu vou sempre dar a palavra. Se eu convidei a pessoa para falar, eu tenho que deixar ela falar. Se eu for convidá-la para discutir com ela, eu não vou fazer isso. Então eu vou continuar mesmo. Apanho. Quando eu apanhava muito no começo, eu ficava meio chateado. Ficava mesmo. Já fiquei muitas vezes chateado. Mas agora eu não fico mais. Também criei uma casca. Sabe? Eu também tive essa fase, porque quando. Acho que xingar nem é o Não tanto. xingar, me xinga Mas de quando quê? De inventam- velha, de pra mim também. caquética, de bolsonarista. Não, mas me xingo de velha desde que eu tinha 35. Mas uma gente chata, né? Velha, gorda. Nem tenho o telefone do Bolsonaro, nem vou na casa dele. É porque. Por que eu sou Mas sabe o que eu bolsonarista? acho que é? Eles abrem um canal que eles só entrevistam os amigos deles, porque eles É. não têm acesso a ninguém. Então, quando eles veem a gente entrevistando um político muito famoso, eles imaginam que é amigo. Acho que tem um pouco de inveja também, né? Eu acho. Eu acho que tem. Eu acho que tem. Inveja, Mas aí eles vão ter que sensação resolver de isso. poder. Eu É. vou atingir ela. Olha quem eu estou atingindo. Mas sabe que no Mas começo eu não vou responder isso, eu nunca respondi e nem vou responder. eu tive Vai xingar o que ameaça, quiser. gente não, ameaça eu seguindo não na sei rua. se eu tive, acho que não. Mas o pior episódio da minha vida nem foi ligado ao Bolsonaro. O que me assustou mais foi um dia que eu, mas idiotamente, de manhã, acordei de manhã, fiz meu café, tô lá, eu sempre tomo café preto, faço café e fico tomando café preto um tempo, assim, depois é que uma hora eu vou comer, mas não é na hora que eu acordo. E aí eu estava lá tomando meu café, comecei a ler o Twitter e comecei a ver que o Bretas, o juiz Bretas, estava escrevendo, quando eu era criança, eu trabalhei na loja do meu pai, e tal. Era um Twitter pessoal dele, uma coisa assim, uma declaração, uma confissão, uma declaração. Aí eu falei, eu também, trabalhava no armazém do meu pai, chegava do colégio e ficava no armazém do meu pai, e sempre eu fazia entregas perto do armazém e tal. E me solidarizei e contei a minha história. Menina, eu contei essa história e fui para um jogo. Eu adoro futebol, é uma coisa que eu adoro. Era um campeonato desses, sei lá, Libertadores, o campeonato final do Campeonato Brasileiro, uma coisa importante. E a gente foi assistir esse jogo na casa de um amigo do Duda, longe. Longe, que eu falo, deve ser em Alphaville, Cotia, uma coisa assim. E eu não vi mais Twitter, não vi mais o telefone. Aí vi o jogo, acabou o jogo, a gente voltou. Quando eu cheguei em casa, às 7 horas da noite, 8 horas, que eu olhei, eu era a favor, segundo o Twitter, eu defendia que crianças perdessem as digitais descascando castanha. Oi? Eu falei, eu nem sabia que tinha criança que descascava castanha. Começa aí, entendeu? Mas eu apanhei muito, porque eu falei que eu trabalhei na infância. Então eles me colocaram como defensora do trabalho escravo infantil. Aí realmente eu apanhei muito. Apanhei muito, e isso me chateou muito, porque era a minha história, é o armazém do meu pai, é a minha infância, é a minha, sabe, não é nem adolescência não, é a infância mesmo, pré-adolescência, que foi essa história. E eu fiquei muito magoada, sabe, porque é a minha história, é a minha vida, sabe, numa família árabe, é assim que funciona, a gente trabalha junto.
entendeu? Eu fiquei muito ofendida. Depois, é claro, elaborei isso e tal, mas demorei, fiquei triste mesmo. E apanhei muito, mas apanhei muito. Apanhei de gente de esquerda me ligar para dizer para não ficar chateada. Assim, gente que estava me cancelando antes ou que estava meio magoado comigo, de tanto que eu apanhei, porque apanhei injustamente. Eu não, em nenhum momento, eu nem sabia que tinha criança descascando castanha, ou catando castanha, ou colhendo castanha, nada parecido com isso. E eu não sou a favor do trabalho escravo infantil, de jeito nenhum. Não. Eu estou falando da minha infância, eu não tinha nada de escravo, eu estava no colégio ótimo. Depois do colégio eu fazia isso. Olha, foi horrível, mas tudo bem, passa. Leda, a gente aprendeu a lidar, né, com esse feedback, teve que aprender a lidar na paulada. Eu queria, para a gente encerrar, que você deixasse uma dica, um conselho para quem está começando agora, algum conselho que você acha que teria sido útil se você tivesse recebido no começo. Eu não sei se eu não recebi esse conselho, mas eu daria esse conselho, que é o seguinte: acredite no seu sonho, porque eu acreditei no meu. Eu tinha tudo para dar errado, né? Uma menina de Juiz de Fora, no interior de Minas, que o jornal tinha 4 páginas, Diário Mercantil 4, Diário da Tarde 4, e eu queria ser jornalista, eu queria escrever no jornal, eu queria mudar o mundo, né, sendo jornalista, porque é isso que a gente quer quando a gente escolhe ser jornalista. E não mudei o mundo, mas sou feliz na minha profissão, adoro ser jornalista, adoro trabalhar nisso, entrevistar pessoas, esse que é o meu barato, sabe? E eu adorei ter vindo aqui porque eu me senti super à vontade, porque eu fico sempre muito tensa com a entrevista. E eu fiquei muito feliz, muito obrigada. Ai, é um papo maluco, maravilhoso. Conta, a Leda Nagli disse que eu entrevisto bem. Acabou. É claro, só ela quer ouvir isso, ela entrevistou muito bem, parabéns. Não, foi muito bom, foi um clima ótimo, foi muito bom, adorei tudo. E é isso aí, acredite no seu sonho e vá fundo nele, porque eu estou indo fundo nesse sonho do YouTube agora. E eu acho que a gente vive disso, a gente vive do sonho, de realizar sonhos, né? Exatamente. Cada um tem o seu momento. Agora eu sou mãe, agora eu sou avó, agora eu sou youtuber ou geriatuber, como você preferir. Leda, muito obrigada. Foi muito bom, não muito tenho nem como te agradecer você ter vindo aqui. Eu que te agradeço, obrigadíssimo. Portanto, Leda Nagli encerrando aqui o seu domingo para você começar a sua semana sonhando. E acabou a nossa conversa aqui. Eu tenho certeza de que você está levando alguma coisa de inspiradora para sua vida depois de assistir o Lado A. Todo domingo às 5 da tarde a gente tem um encontro marcado. Você não pode perder de jeito nenhum. Já deixa para mim o seu like, se inscreve no canal e vamos lembrar aqui dos nossos patrocinadores? Você sabia que a Madeleine já foi professora de inglês? Pois ela já foi professora de inglês, cara. Muito louco isso, né? Então, ela sabe a importância que essa língua tem para você, como ela pode abrir portas, como você pode viajar com mais tranquilidade, você pode ter acesso a informações muito mais legais, você pode evoluir na sua carreira acadêmica, profissional. Ela sabe de tudo isso, então é por isso que a gente tem aqui o orgulho de ter essa parceria com a Madeleine, um preço especial para você que está aqui assistindo esse vídeo. Clica no link que você está vendo aí e aproveita essa promoção agora. Aproveita e vem para o melhor curso de inglês online do Brasil. Bora! Acabou, mas eu tenho certeza que você vai levar coisas dessa conversa para fazer a sua semana melhor. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, vocês que comentam no chat, que são muito importantes. Deixa a sua curtida, verifica se já está inscrito no canal do Antagonista, se ainda não estiver. Se inscreva e toque o sininho. Eu tô com você no Narrativas Antagonista de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde. E agora a gente tem um encontro aos domingos, Lado A, às 5 da tarde. Vou ficando por aqui, volto com Lado A no domingo que vem e com Narrativas amanhã. Beijo pra vocês.